conversar com a gente o nosso entrevistado do dia, que é o Juanito Navarro Góes, diretor da União dos Policiais Civis do Estado do Paraná. Ele já está chegando aqui, já vai assentar-se para a gente trocar aquela ideia, para a gente bater aquele papo reto. Deixa eu só... daqui a pouquinho ele está sentando aqui. Nesse momento eu ainda não abri a câmera para vocês olharem, porque o Elton está ajustando aqui o microfone. E também, Juanito, essa é a tua câmera, se você quiser olhar para os ouvintes. Agora sim, vamos lá. Juanito, como vai? Boa noite, é uma satisfação recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Tamandaré. Olá, boa noite, obrigado pelo convite e boa noite aos ouvintes, né? Estamos aqui para a gente bater um papo e ver o que nós podemos colaborar aí com o município, com a rádio, do que a gente pode trazer de informação aqui pra gente. Bom, vamos começar conversando com relação à situação hoje da classe policial civil no nosso estado. Eu já vi muita reclamação, principalmente com relação ao governo Ratinho Júnior e a pouca condição, principalmente em termos de infraestrutura. Isso realmente tem acontecido, Juanito? Como é que está a situação? Então, eu preciso deixar claro que eu passei duas gestões no Sindicato de Classes Policiais. O Sinclapol, exatamente. Sinclapol. Em 2019, na eleição, nós não fomos eleitos, mas hoje estamos na União da Polícia Civil, que é uma associação de policiais civis que trabalha apoiando em paralelo os sindicatos, o Sinclapol e o Sindipol Londrina, Sindipol, que é dos delegados de polícia, e a própria Associação dos Delegados de Polícia do Paraná. Então a união ela acaba sendo um pouco maior até. Ela reúne basicamente os aposentados, mas nós temos muitos ativos lá também. Hoje estou como diretor lá, nós somos eleitos na agora gestão 2022, para atender também em paralelo os sindicatos. O que você falou está certo. Essas duas gestões que nós passamos lá, ainda não mudou o cenário desde aquela época. Defasagem de pessoal, de viaturas também, equipamentos sucateados, as delegacias hoje. Eu não posso falar pela instituição e nem como sindicalista hoje. Eu sou filiado, mas não posso falar como representante da classe. Posso falar o que eu vi lá atrás, nas duas gestões que eu passei. O que você falou ainda acontece, infelizmente, e eu acabei de receber uma informação do diretor Adilson Batistas, da nossa união, da UPC, que haverá um enfrentamento dos policiais com o governo. Esse enfrentamento seria de que forma, Juanito? Tem ideia? Mobilizações, vão ser, como que eu posso te outdoors, explicando a situação para a população, que é a tomadora dos nossos serviços. Ela tem que saber o porquê tem dificuldade nas respostas, porque as delegacias às vezes têm problemas de dar uma resposta mais rápida, por falta de efetivo, falta de equipamentos. Houve sim um incremento, mas quando você fala em incremento, é reposição, digamos, equipamento, compra de equipamento. Está repondo aquilo que foi desgastado, que foi sucateado. Não é algo novo, não é um investimento. Não é investimento. E o investimento no material humano não existe já há algum tempo. Nós hoje, como não houve nenhum concurso, eu posso dizer que a mesma situação de 2019, quando nós estávamos lá frente ao sindicato, é a atual. Nós estamos com o mesmo efetivo de 82. Pois é. Recentemente o ex-governador e ex-senador Roberto Requião, aqui no estúdio da Rádio Tamandaré, ele conversou com a gente e disse que infelizmente a situação chega a ser tão grave que o mesmo delegado tem que atender diversos municípios, então acaba não dando conta muitas vezes, até as investigações acabam não indo para frente, por isso a baixa resolução muitas vezes de crimes em todo o estado do Paraná. E não é só no Paraná, nós temos um número que a população talvez não saiba, alguns que acompanham já devem ter ouvido falar. Isso é do Ministério da Justiça. Quando nós estivemos em Brasília, muitas vezes, para discutir lá, as decisões também vêm de lá e afetam o Estado, as unidades. A cada 100 mil homicídios, 8% de solução. Isso é um número do Ministério da Justiça, não foi criado esse número. O Ministério foi atrás de
desses números, pesquisou, e isso diz respeito à Polícia Civil no Brasil. Então a Polícia Civil no Brasil ficou abandonada, está abandonada. Nós temos a Confederação Brasileira hoje, que representa 130 mil policiais no Brasil. André Gutierrez é o presidente e é policial civil do Paraná. Até sugiro um dia você puder falar com ele, quando ele estiver aqui em Curitiba. Ele é de Curitiba e é policial no Paraná. E ele hoje está à frente da Confederação Brasileira, que é a Cobrapol. Inclusive, semana que vem ele vai estar levando um projeto que é a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis para ter um padrão de polícia civil no Brasil, porque hoje cada estado tem a sua. Tem estados que tem policial motorista, policial fotógrafo. Uhum. Então ainda existe isso. Desvio de função, né? Como havia antigamente, a gente tinha os policiais que eram carcereiros, né? Isso, que era um absurdo. Então essa lei orgânica, a LOM-PC, está vindo, vai ser apresentada agora, dia 24, para o ministro da Justiça. E a esperança é que prospere isso para o bem da instituição, que é centenária, foi a primeira instituição de polícia do Brasil. Foi criada por Dom João lá em 1808, foi criada antes mesmo da Polícia Militar, que ela é oriunda da Guarda do Rei, né? Isso é história, um pouco de história. A Polícia Civil no Paraná é de 1853, é uma polícia centenária. Precisa ser tratada com dignidade e respeito. E se tratar a instituição com dignidade e respeito, vai tratar o cidadão que paga os impostos para ter esse serviço. E são altos impostos. Com certeza, os impostos com certeza são altos, aliás, né? A gente acaba tendo cada coisa, vendo cada coisa sem resultado. Agora, por exemplo, aqui em Almirante Tamandaré, a gente está vendo a construção da Delegacia Cidadã, que aliás em alguns municípios, né? Como é que o senhor vê o funcionamento da Delegacia Cidadã? Tem dado resultado onde tem? A estrutura é perfeita. É linda, é verdade. Infelizmente, o material humano falta o material humano, mas é para dar dignidade para o cidadão, ser atendido num local decente, digno. Havia ainda, infelizmente, em alguns lugares, alguns municípios, que as delegacias são casas caindo aos pedaços. É verdade. Hoje nós temos um delegado-geral que pese o governador aceitou, acertadamente colocou ele lá, é um estrategista, mas ainda tem muito a ser feito. O nosso delegado é uma pessoa extremamente competente, ele foi delegado do Tigre, o delegado Huckenbach, a gente só tem que parabenizar ele pelos esforços que ele faz, mas como ficou muitos anos deficiente, ele tem encontrado dificuldade. A Delegacia Cidadã, quando ficar pronta aqui em Tamandaré, vocês vão ver a diferença, assim, é outro nível. Matinhos tem... eu vi a construção para e passo lá de Matinhos. Fui várias vezes. Tem também, e já tem outras cidades, outros municípios que já estão em andamento, como Bandeirantes, outras cidades. É para nós termos várias pelo estado, aonde vai reunir todas a Delegacia da Mulher, a Delegacia do Adolescente, no mesmo lugar. Pois é, e nos municípios que não tem, por exemplo, uma Delegacia da Mulher, isso é fantástico, vai auxiliar e auxiliar muito. O medo lá em Matinhos, eu lembro que as pessoas reclamavam muito, era que pudesse acabar virando um depósito de presos essas delegacias cidadãs. Isso aconteceu ou não? Não, infelizmente não posso dizer 100%, mas ainda há presos. Delegacia não é local de presos. Não deveria ser, né, pela lei. As execuções penais é clara quanto ao local onde fica preso. Delegacia é preso de inquérito, 72 horas. Mas infelizmente eles vão ficando porque não há construção de cadeias públicas no estado. As cadeias públicas que estão faltando, cada município, a lei é clara, lá ela diz que cada município deveria ter uma cadeia pública. O preso passa pela delegacia, depois de autuado pelo delegado, ele é encaminhado à cadeia pública. E lá ele tem um tratamento penal que a lei determina que ele tenha. Que não é aquele depósito de presos, né? As celas superlotadas, como a gente vê, infelizmente, ainda hoje nas delegacias. E que dificulta muito uma reinserção depois social desse preso, né? Porque ele fica numa situação absurda. Não que a gente está defendendo bandido, porque a gente não defende. Mas é que depois ele volta para a sociedade, é o grande problema, né? Agora, com relação à luta de vocês na União, o que vocês estão propondo? Qual é realmente a linha que vocês devem seguir nesses anos até 2022? Olha só. Falando um pouco da União da Polícia Civil, a UPC, a nossa querida UPC.
ela atende o policial quando ele sai da atividade. Basicamente são os aposentados, nós temos ativos lá. Então nós damos assistência jurídica, odontológica, temos convênios com clínica com psicólogos, né? Que aliás precisa-se muito. Sim, sempre. Existe uma lei, né, que cada policial anualmente deveria passar, tanto militar quanto civil, e também acho que agora a guarda municipal agora passar por essa análise, né, avaliação. Então nós damos essa assistência para esses policiais. Nós temos lá a sede administrativa aqui no centro de Curitiba, nós temos a sede campestre em Piraquara. Que bom que já está bem estruturada. Sim, bem estruturada. Olha só, sede campestre tem um salão com 500 pessoas, temos lá o sauna, restaurante, quiosques e piscina. Praia de Leste, 39 apartamentos para os associados levarem suas famílias lá e convidados. Na Praia de Leste. E agora Foz do Iguaçu, com um convênio, nós estamos construindo apartamentos também para os policiais que vão estar viajando, que eles podem ficar lá nos apartamentos. Agora falando da luta classista e trabalhista. A União, como ela não tem esse caráter sindical que a Constituição dá aos sindicatos e o Ministério do Trabalho confere com a certidão, mas ela dá apoio. Todas as ações que ela entende que são em benefício do cidadão e da classe, ela trabalha ao lado. E como ela sempre foi bem vista, tanto pelos políticos quanto pelos governantes, ela é recebida na mesa de negociação, de deliberações, de decisões pelo governo e pelos políticos. Que bom. Recentemente aqui também no estúdio da Rádio Tamandaré, o delegado Rubens Recalcati disse que uma das grandes lutas dele é com relação também à classe policial civil, para que tenha o mesmo que a polícia militar hoje tem junto ao governo, os aposentados poderem ser reinseridos no mercado de trabalho, digamos assim, no governo do estado, para fazer alguns atendimentos, principalmente na área administrativa. Como é que você vê essa proposta? É interessante. Há muito a aprender com esses policiais que ficaram 30, 35 anos na instituição e ainda têm condições psicológicas e físicas para continuar, porque é um trabalho desgastante. Muitas às vezes terminam sem condições. Outros ainda têm gás, a gente chama que tem um pouco mais de gás. Mas como nosso regime é diferenciado, o policial civil ele se aposenta, ele é aposentado aos 30 anos de carreira, o militar não, ele é reformado, então ele fica mais um período aguardando, ele tem um regime diferente. Isso, aguardando. E pode voltar. Então é dentro desse regime que o governo chamou aqueles que se interessaram também. Ele abriu essa possibilidade e aqueles foram voluntários a voltar a fazer algumas atividades. Não atividades operacionais, né, atividades mais trazendo a sua experiência mesmo, mas mais administrativos mesmo, porque o operacional é difícil. Como que um policial vai atuar com 60 anos de idade? Não, fica complicadíssimo. Nós tivemos essa dificuldade agora dessa lei aprovada pelo governo, que ele aumentou a idade dos policiais civis, o tempo de contribuição para o policial se aposentar com o seu teto de salário. Ele aumentou em 5 anos. Então, o policial hoje que entrar com 35 anos, a média de ingresso dos policiais civis é entre 27 e 29 anos. Ele conclui o curso superior, mais um tempo de concurso, 29 anos de idade. Se ele ficar 35 anos para contribuição, ele vai ter mais de 60 anos de idade. Complicado, né? Mas infelizmente fizeram isso generalizado, né? Uhum, e acabou chegando até a classe dos policiais. Uma peculiaridade entre as categorias, porque para um policial, seja ele militar, civil, é exigido no início de carreira rigidez física e psicológica perfeitas. Por que quando ele está chegando no final de carreira ele não é exigido mais? A população pode sofrer com isso. Esse é o grande ponto, né, Juanito? Eu acho que é imaginar que todos nós vamos precisar desse policial. Sim. Nativo. Eu vou precisar. Exatamente. Quando me aposentar, a minha família vai precisar. O pessoal até fala assim, você é policial, se defende. Não, a minha família está em casa agora. Eu estou aqui a 30 quilômetros de casa, está lá minha esposa e minha filha, ela precisa dos policiais, estejam em condições de atuar. Todos precisamos, em algum momento a gente vai precisar desses profissionais. Eu falo assim hoje como cidadão também, sabe? Sim. Como cidadão, pagador de impostos. A gente tem que olhar por esse lado.
sensibilizar os nossos governantes para que eles olhem de uma maneira mais humana. Pois é, os governantes normalmente, quando eles fazem pesquisa para serem eleitos, eles sempre utilizam muito os 3 pilares que a população sempre pede, né? Que é saúde, segurança e educação. No entanto, a gente não vê investir realmente em segurança. Por que você acredita que isso aconteça em todos os níveis? Vamos buscar lá, desde o governo federal até os governos municipais. Está sendo uma decepção. Total, né? Que ele se elegeu com a bandeira da segurança pública. Não só, né? Vamos acabar com a corrupção, vamos levar o Moro. Então, eu falando assim, mais objetivamente da segurança pública, que ele teve um apoio maciço dos profissionais e a população sofrendo o que estava sofrendo, apoiou por esse motivo. De repente ele impõe uma reforma previdenciária onde pega só a base, e a policial civil está na base do serviço público. O policial não é classe de hierarquia, não é, está na base. Pegou policiais que a média salarial hoje não passa de R$8.000 de salário. Policiais com 30, 35 anos de trabalho, policiais graduados. Você fala assim, mas R$8.000 é muito dinheiro, mas esses policiais são preparados, são técnicos, são policiais, todos são graduados hoje, não há mais policial de nível técnico, nível médio, digamos assim. Claro, em relação à situação do país, parece muito, né? Mas na verdade, se você for ver, não é. E ele pegou essa categoria, enquanto outras categorias, como judiciário, legislativo, ficaram de fora da reforma. Ficaram de fora, eles contribuem com fundos milionários. Quem vive de salário não consegue pagar um fundo de pensão, a não ser o previdenciário comum de todos. Agora o particular, fazer a previdência complementar é mais complicado. E agora vem essa reforma administrativa que novamente vai pegar a base, não vai atingir, se vocês olharem a PEC 32 lá, com lupa, vão ver que ela só está pegando a base tanto do serviço público quanto a Previdência pegou a base dos profissionais, não só do serviço público, mas da iniciativa privada também. Se for ver, a iniciativa privada foi atingida a base. Na base. Para cima não pegou, não pegou mesmo. E quando a gente diz para cima, a gente está falando dos altos salários. Dos altos salários. Os altos salários vão continuar altos salários. Os salários hoje a gente fala de R$30.000, R$35.000, seja no serviço público e seja na iniciativa privada. Isso não existe, mas não é a realidade da maioria do país. Ou se a gente for ver, não tem. Não, é a minoria, existe. Claro. É bem a minoria. Então, você falou por que a gente vê que a segurança pública sempre acaba ficando marginalizada de lado, depois, né? É incrível, isso já entra no campo político. Por que permite-se que fique assim? Parece que é um jogo da cenoura, né? A impressão que dá é que ninguém quer realmente combater de fato, né? Não tem outra... Não sei, é a impressão que fica. Ninguém tem realmente vontade de investir para se combater o crime organizado. Então vamos deixar do jeito que tá bom assim, vamos continuar assim. Nós temos que olhar um pouco para a história para poder entender isso aí. Como eu disse lá, são instituições centenárias. Elas têm o mesmo formato desde então. Está na hora, no século XXI, de alguém falar, não, vamos mudar esse formato. Portugal, que implantou o formato, já mudou no meados do século XX. Em 940, mudou o sistema. E, aliás, lá funciona muito bem. Funciona. Chega a 90% de resolução a cada 100.000 homicídios. Chile, aqui do lado, 92% a cada 100.000 homicídios. Porque tem um outro formato. Nós lá em cima, em Brasília, deveria... Eles têm vários estudos lá, mas eles ficam cada um puxando para o seu estudo. Para fazer um estudo para o Brasil. Para o Brasil. Não é para quem... Eu posso dizer o nome. Russomano saiu quando era deputado federal, saiu pelo mundo olhando as polícias, entendendo as polícias. Se a francesa, a alemã, a portuguesa mesmo, a chilena. Vieram e viram que dá certo. E por que não implanta no Brasil? Mudar esse sistema que nós estamos trazendo desde o Brasil Império, Brasil Colônia. Foi feito uns remendos. É uma coxa de retalho. O que teria que ser realmente mudado, na sua opinião? No nosso sistema, a Lei Orgânica Nacional, que está sendo implantada agora, ela é muito clara. Ela fala em carreira única.
O policial entra pela base, vai aprendendo, vai ficando qualificado. Apesar que a polícia militar não gosta muito dessa... Eles já têm um pré-carreira única, assim, porque entra ali pela base, ele chega um oficial menor que é o subtenente. Mas ele pode alçar até o oficialato. Desde que ele faça os estudos necessários para isso. O próprio Requião, você falou do Requião, né? Ele falava disso aí, de dar essa oportunidade do praça chegar, se ele se preparar, se ele buscar. Eu lembro que ele chegou até a fazer uma proposta, o pai das minhas filhas é policial também, militar, e ele falou para mim assim, olha, e a praça, né? E ele falou, Luciana, faça ele estudar, faça ele ficar bonitinho, que eu faço ele sair coronel daqui. Olha, viu só? Então, mas é evolução. É a única forma. Nas empresas, nas grandes empresas que funcionam e dão certo, não é assim. Você entra lá no início, aprende tudo que tem a aprender embaixo e vai até chegar ao topo da carreira. Claro, nem todos vão virar diretores e presidentes, mas é uma oportunidade que o policial tem de ele mesmo, assim, ó, eu vou me preparar para... Porque senão chega num topo. Eu lembro que o Requião falava isso, chega ali, tem uma laje, ele daí não tem mais vontade, porque bate nessa laje e não para, não sobe. Aí o cara para dele mesmo, é o ser humano. Ele fala assim, por que eu vou... Fica desmotivado, né? Fica desmotivado. E na Polícia Civil parece que isso é realmente evidente, lá, né? São duas portas de entrada. Entra como delegado ou entra como investigador, escrivão e papiloscopista. O próprio judiciário falou que lá não é uma carreira, lá são duas carreiras, em que pese que não é carreira de delegado, é delegado de policial civil que entra. Mas que ainda o delegado ainda tem, né, as suas graduações, ele pode entrar como quarta classe, terceira classe, segunda classe, primeira classe. Os policiais da base, né? Também, ele entra como quinta classe e ele vai sendo alçado até a primeira classe, mas parou ali. Mas ele continua sendo investigador de primeira classe, ele não tem autonomia, mesmo que ele tenha a maior experiência, qualquer experiência que ele tenha. Se entrar um outro colega que acabou de ser concursado para delegado, ele vai ficar subordinado a esse colega que não tem experiência alguma, foi aprovado em concurso, claro, tem seu mérito, mas não tem experiência alguma e ele vai... A Polícia Federal também tem essa maior dificuldade. Você ouve aí colegas da Federal extremamente experientes, mas que já disseram que perderam trabalhos por causa da inexperiência do colega que tinha acabado de chegar. É que a gente imagina que isso não possa acontecer, né? Mas claro, se de repente se recebe uma ordem a lei permite que aconteça. Então quem perde? Quem perde é o cidadão. Quem perde é o cidadão. Eu como cidadão, eu sei que eu perco. O que acontece que na classe, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, a população não tem aquela confiança que deveria ter? O que falta aí? Olha só, eu posso... Os bombeiros bem diferente, deixa eu excetuar os bombeiros disso. Mas né? assim, eu vou fazer aqui o outro lado. Eu acredito ainda que a maioria da população confia, principalmente na Polícia Militar. E a população quer confiar na Polícia Civil, com certeza. Eu sei, eu atendo pessoas e a gente tenta dar o melhor possível, mas com a limitação que nós temos de estrutura hoje. Eu já vi cidadãos fazer elogios, seja nos órgãos oficiais ou até mesmo lá dentro da unidade, para colegas aí que desempenharam o máximo de esforço possível o seu trabalho. Mas com essas dificuldades, essas limitações, a população não vê retorno, não vê resposta. Infelizmente, como o doutor Recalcati fala, chamou ele de doutor porque ele foi o nosso delegado lá, o delegado Recalcati, amigo, hoje amigo pessoal, assim. A gente tem uma boa relação com ele também. E ele é um guerreiro lutando, inclusive ele fez uma audiência pública e está para se propondo novamente para a população levar os seus anseios, qual é a necessidade, qual é o que a população quer. Mas antes da população levar, elas têm que ser instruídas, né? Senão uma população de, eu quero mais polícia e mais viatura. Não é só isso que faz segurança pública. Não é só isso. Além do que, a população acaba sofrendo com a desinformação, muitas vezes, por parte até da própria Polícia Civil, né? Sim. Porque, às vezes, eu posso ir lá na Delegacia de Crimes Cibernéticos para fazer, antigamente era assim, para fazer minha reclamação com relação aos crimes da internet. Agora eu vou lá e não, eu tenho que fazer no distrito da minha cidade. Então, às vezes, a população fica muito brava. Fui até lá e depois me disseram que não é, eu tive que vir aqui, daí aqui me disseram que não pode também e não fiz. Essa questão de gestão, né?
Às vezes uma atitude, uma ação tomada pode refletir muito mal. E a gente sabe que a gestão, quando ela é voltada para os interesses da sociedade, muda. Nós estivemos nos conselhos de segurança e hoje a população, através dos conselhos, estão aprendendo bastante sobre a sua própria segurança pública. E isso é bom quando a população começa a falar para o Estado, para aqueles que estão ali momentaneamente na administração pública, foram eleitos naquele período, o que eles querem. Porque quem conhece melhor da sua casa, a não ser quem está nela, no seu bairro, na sua rua, a população. Aí, com essas informações e com a parte técnica, acredito que vão encontrar uma solução. Mas se não houver essa mudança, igual a lei orgânica, que eu recomendo o André Gutierrez vir falar mais sobre a lei orgânica, porque vamos procurar. Ele é um dos pais desse projeto, sabe? Junto com outras pessoas lá, ele pode mostrar assim, descortinar mesmo, mostrar assim coisas que a população não estava vendo e que vai ser aprovado, vai ser em benefício dela. Mas tem que ser aprovado no Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que vai fazer, porque é um ato discricionário do presidente eleito e os congressistas têm que aprovar essa lei. Senão nós vamos ficar vivendo numa polícia de Brasil Império. Deixa eu aproveitar só esse gancho, eu já abro para você. Só quero aproveitar o gancho do que ele falou agora. Só que esse seria o momento mais propício para se conseguir, porque é o momento em que foram eleitos muitos delegados, muitas pessoas realmente de dentro da Polícia Civil e Militar. Tem como fazer esse lobby para que realmente as coisas aconteçam? Olha só, já desde 2016 esse projeto está vindo. Então já é um projeto maduro já. O ministro da Justiça, o Sérgio Moro, recebeu, viu e com bons olhos. A impressão dele sim foi muito boa. Esse ministro se mostrou interessado, por isso até que abriu essa oportunidade para os representantes dos policiais civis. Cobrapol, 130 mil associados, filiados. A Depol Nacional tem 20 mil, está indo lá, está junto. Tá? A base e os chefes estão hoje juntos para poder mostrar que é importante essa mudança. Vai ser uma mudança radical, assim. Nós vamos elevar a Polícia Civil para um nível que ela nunca teve. Ela vai de fato estar voltada para o século XXI, voltada para o cidadão. Porque hoje ainda nós estamos com os grilhões nos pés. Com relação a isso também, você falou que a cada 100 mil homicídios são 8%. 8% do Ministério da Justiça. Então, seriam 8 mil, vamos dizer assim, né, para a gente arredondar. Você disse que no Chile são 92%, outros lugares 90%. Ou seja, o que a gente vê é que há muita impunidade nisso, né? Sim. Porque aquele que comete o crime fala, não vou ser pego, ou fica tranquilo com relação a isso, vamos dizer assim, jogar isso. Então, aumentando, melhorando a polícia e fazendo as reformas que realmente são necessárias, porque você é da área e sabe bem disso, vai diminuir muito essa impunidade. O cara vai pensar 10 vezes antes de fazer alguma coisa, porque ele sabe que ele vai ser realmente punido, né, pelo que ele fez. Então, quando foi criado em 2017 o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, ele é uma base para vir aprovar outros projetos, como o ciclo completo de polícia. Seria as duas polícias fazendo todo o trabalho. Não é mais aquela situação da Polícia Militar, fazer o trabalho na rua e entregar numa delegacia para depois a Polícia Civil começar novamente. E aliás, o que gerava até certas disputas, né? É um retrabalho, na verdade, né? Atrasa mais, né? Então, se houver essa aprovação do ciclo completo, que parece que vai acontecer agora no segundo semestre, nós vamos ter uma evolução já. E depois a aprovação da Lei Orgânica de Polícia Civil Nacional, Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, nós vamos estar dando um passo para o futuro. Vamos mudar tudo que a gente conhece da polícia, sim, vai ficar para trás. Nós vamos ser uma polícia modernizada. Amém, né? Que isso aconteça e aconteça realmente. É uma instituição moderna. E é o que todos queremos. Os profissionais que lá trabalham, a população. Eu tenho familiares que não tem nada a ver com polícia. Eles dependem da segurança pública, dependem desses profissionais, como você falou, motivados e com uma gana nova, assim,
quando acontece essa possibilidade, até os que estão mais velhos vão rejuvenescer, assim, pô, eu posso ter uma chance. E, como eu disse, nem todos vão virar chefe, mas vão ter essa oportunidade de chegar mais longe, né, do que hoje. Como falava o nosso rei, que é a laje que não passa, não deixa passar. Né? Um abraço ao Roberto Requião. O Maurício Marcos Matos está dizendo o seguinte: boa noite, o senhor Juanito é um servidor público comprometido com a sociedade, muito competente, parabéns, José. Maurício Matos, conheço. Aliás, aqui é assim, olha, até para você saber como é que funciona. A gente lê aqui os comentários, você pode interagir com a pessoa, fique bem à vontade, tá? Responder do jeito que você achar melhor. A Roberta Rachid diz presente, um abraço aí para a Roberta, que é professora. A Andresa Santos diz parabéns ao policial civil Juanito, um servidor sério. Agradecemos por seu trabalho e dedicação às comunidades e mandou palmas. De conselhos de segurança, você esteve já com os conselhos comunitários? Então, aí que tá, eu fiz parte do Conseg lá de Matinhos, então, aliás. Hoje é o Coronel Santos, pessoa exemplar, assim, um coronel da polícia e assim, aberto às novidades, ele apoia a Lei Orgânica Nacional, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Outros membros de Consegs, como o Antônio, que é da União dos Consegs, eles estão ali ao lado da polícia. Hoje eles entendem mais o que é polícia militar, o que é polícia civil, sabe onde tem os problemas no judiciário, o porquê que muitos policiais falam, pô, estou enxugando gelo. Já ouvi muita gente dizendo isso, aliás. Tem essa dificuldade quando vai na outra instituição lá. E por que os consegues não são assim tão, não digo que atuantes, porque quando eles realmente têm gente bacana, eles são atuantes, conseguem fazer mudanças enormes, mas por que eles não têm tanto apoio, digamos assim, dos municípios, né, das prefeituras e tudo mais? Há algumas prefeituras que veem com bons olhos, assim, vê a força e a necessidade. Só que tem outras que querem manipular o Consegue, daí não acontece absolutamente nada. Então, o que nos falta, como a gente já falou até com o delegado Recalcati, uma lei, porque hoje é um decreto. A hora que existir a lei, muda, porque hoje com o decreto eles conseguem fazer algumas alterações, o prefeito está ligado com o governo e o Conseg é do governo, é um braço do governo. O governo usa como filtro para entender como é que está a segurança pública. E até para ajudar lá. Eu lembro que lá em Matinhos, por exemplo, nós tivemos uma situação de que não tinha, todas as viaturas que tinham na delegacia estavam baixadas. Olha. E não tinha recurso. Aí o que a gente fez? Os policiais pediram ajuda, né? Ajuda a gente aí de alguma forma. A gente fez uma campanha junto aos comerciantes para arrecadar recursos e realmente fazer com que essas viaturas fossem consertadas, porque o governo, à época, não tinha condição para fazer isso, que era o governo Beto Richa. Então, os Consegs, eles vieram para ser, na verdade, um filtro para os policiais. Aí o Polícia Civil ia lá, que é membro nato, né, Polícia Militar, e como eu passei lá pela coordenação, eu vi essa necessidade da população fortalecer mais. Nós viajamos o estado inteiro para fomentar a criação de Consegs. Felizmente, depende da vontade do povo. Então, ele mostrava essa ferramenta, porque é nova, é da Constituição de 88. O estado do Paraná, em que pese, a gente achar assim, que nós somos exigentes, né? É um dos melhores estados na condição de Consegs. Fica atrás, talvez, de São Paulo e Santa Catarina. É mesmo? É um dos melhores, tem outros estados. Eu não sei se é porque eu vejo aqui a condição de Almirante Tamandaré, que o Conseg inexiste e que eu fico triste com a situação, uma pena, né? Porque é uma ferramenta muito forte, acessa diretamente ao secretário de segurança, porque o Conseg é o elo do secretário de segurança, que é o elo do governador no que tange à segurança pública do estado. Então, a hora que a gente entender a força que tem um Conseg sério, responsável... Com a população atuando... Sim, vai ver que não vai deixar escapar essa força. Quando eu saí da coordenação, eu fui lá para o sindicato na época, eu falei, olha, nós temos como policiais a obrigação de ir lá falar com a população, mostrar o que está bom e o que precisa melhorar, através dos Consegs. Então, os Consegs multiplicaram a voz dos policiais, ou lá dos representantes, né? E muitas vezes aquilo que o policial não pode falar, até por ser um policial, o Conseg pode. Nós somos vedados. Lógico. Verdade, muita coisa. Por isso eu passei por lá, eu sei disso, eu cuido muito com o que eu falo, por questões legais. Uhum. Mas assim, o que a gente pode dizer que há possibilidade de melhorar, há possibilidade, mas a população tem que começar
abraçar seus policiais, essa instituição que é sua, né? A instituição Polícia Civil não é do governo, é da população. O governo ele administra. Uns administram bem, outros não tão bem, mas a população tem que entender que não é de governo, é da população. Você está pagando esse serviço. E nós estamos lá para servir ao cidadão contribuinte. Eu sempre uso essas duas palavras juntas, porque é para poder entender, você é um contribuinte. Exatamente. Você está pagando realmente seus impostos e tem direito, né, de exigir seus direitos. Aliás, o Daniel Cortes diz o seguinte: boa noite a todos, boa noite. Góes, pessoa séria e preocupada com a falência que bate a porta da Polícia Civil do Paraná. Temos realmente uma falência batendo a porta, Góes? Olha, são policiais, tanto o Maurício Matos, que hoje é advogado, policial aposentado, Daniel, um policial de 40 anos de atividade, eles sabem do que eles estão falando. Eles conhecem bem. O Daniel também participou do sindicato, participou da confederação, esteve lá. Qualquer um hoje, se fizer uma busca, policiais lutam em congresso lá em 2017, nós estávamos lá, porque então o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente Michel Temer estavam prontos para aprovar uma lei que é destruir as instituições e limitar ainda mais a ação das polícias. E nós tivemos que fazer aquilo lá, de invadir o Congresso, chegamos até a chapelaria, o André Gutierrez foi preso, sabe, uma coisa absurda. A Major Olímpio, que ajudou lá, senador hoje, mas ele era deputado, porque ele viu, os policiais tinham mais de 10 mil policiais na esplanada, lutando por um direito não só da categoria, mas do cidadão, porque se aquelas leis fossem aprovadas do jeito que estavam, hoje estariam mais engessados, os policiais estariam mais engessados. O que seria um absurdo, né? Aliás, o Dalton diz o seguinte: está sendo bem ameno, no entanto está expondo as falhas da gestão do governador e principalmente do comando. Está sendo ameno, Juanito? Nós temos que acreditar que eles também querem, porque eles dependem de segurança pública. Como eu disse, não é porque você é um policial que você vai um escudo humano. Uhum. Então eu acredito que o nosso hoje delegado-geral, que uma pessoa extremamente qualificada e competente sim, está querendo fazer. Claro que ele tem limitações e tem essas amarras que a legislação como que eu posso dizer, o interesse político de momento impõe. A gente sabe disso. Então, mas temos que acreditar que eles querem. A gente tem que saber do governador, ver do governo o que ele quer para a polícia, para a nossa polícia. Pois é, e aliás, né, na Assembleia Legislativa alguns projetos passaram que também vão ser reflexo aí para a classe policial, e um reflexo não bom, né, nada bom. Aumentou a idade dos policiais. Os policiais com 60 anos de idade, eles não vão conseguir dar uma resposta para a população. Hoje você não consegue contar. Imagine um guri hoje, um jovem de 18 anos aí, o vigor físico de um rapaz desse contra um policial. E você dependendo de um policial de 60 anos de idade, como é que você vai escapar ou deixar de ser vítima de uma situação dessa? Então nós tínhamos que repensar essa situação de elevar a idade dos policiais. Eles estão sendo obrigados a ficar até os 60, 62, 65 anos. Claro que a expectativa de vida é maior hoje, mas a peculiaridade do serviço, que exige vigor físico, rapidez, agilidade, ela vai cair com a idade. Sim, com certeza, é aquilo que você disse, né? De repente você tem na sua casa uma ocorrência e alguém de 65 anos indo te atender, né? Enfim, bem complicado. Difícil. E tem uma outra situação, vai ser número. Quando for apresentado, nós temos tanto, o policial está aqui, o número está aqui, mas esse número é realmente eficiente, vai dar eficiência e eficácia na hora do atendimento? As planilhas estão lá. É difícil. O Dalton está dizendo o seguinte: os senhores deputados deveriam olhar com mais acuidade para esse importante segmento da educação, mas tem muito também, tanto na Assembleia quanto lá na Câmara, tem muito delegado. Aqui também tem, né? E mesmo assim, a situação é difícil. Estão tentando, dentro das possibilidades, buscar. Porque eu tenho certeza que esses policiais, e quando iniciar a mobilização,
eles vão cobrar dos deputados. Olha, você deixou de fazer isso, ou você fez isso. Eu vejo, ó, o Recalcati sempre está disposto. Algumas vezes ele deixou... E quando ele votou a favor, por exemplo, logo foi questionado, né? Foi muito questionado. Ele deu os seus esclarecimentos lá. Aliás, aqui também ele esclareceu para o pessoal que estava questionando. Então a gente vê que eles também têm certos limites aí. Mas a gente sabe também que muita gente faz política em cima da desgraça da segurança, né? Ele sabe que o que ele aprovar ou ajudar a aprovar vai dar problema. Depois ele bate. A gente sabe disso. Hoje o Requião Filho, que é mais voltado para a área da educação, ele atende muito às demandas da Polícia Civil. Até pela aproximação que o pai dele teve a vida inteira com as polícias em geral. Na oposição, normalmente ele fica sozinho, isolado. Mas eu já vi ele defendendo lá, não sou eleitor dele, mas eu já vi ele apresentar demandas que nós levamos, ele recepcionou e foi defender, sabe? Não sou eleitor dele, mas eu sei que ele está lutando pelas instituições, seja na educação, seja na segurança. Tem que falar, ele fez, eu vi ele fazer. Sim, é um grande deputado, sem dúvida nenhuma. É o nosso representante, independente de quem votou ou não, né? Ele é representante de todos. É assim que eu vejo todos eles, assim. A gente não consegue votar em todos, né? Não dá. Graças a Deus também, porque para colocar certos a gente nem quer ter responsabilidade de estar lá, pelo amor de Deus. O Luiz Farias está mandando palmas para você. A Lourdes Lopes, aqui pelo WhatsApp, ela diz: boa noite, Luciana, boa noite, Elton. Eu não concordo com esse senhor. Lourdes, se você puder dizer pra gente o porquê, o que você não concorda, para que a gente possa para que a gente possa até fazer aqui uma retomada da pergunta. Sim, exatamente. Porque, né? Do que é. Enfim, só dá uma explicação pra gente aqui, Lourdes, para que a gente possa colocar que que não concordou, porque não concordou. Com relação ainda às mudanças que vão vir, a gente viu no passado delegados bem operacionais, né, que estavam trabalhando realmente em delegacias estratégicas, como COP, Tigre. Hoje em dia a gente vê poucas atuações dessas mesmas delegacias. Por quê? Olha, podemos citar o próprio Huckenbach e o delegado Riad, o delegado Huckenbach eram do Tigre, os dois. Aliás, excelentes os dois. Sim, são assim como eu me lembro do Adalto. O delegado Rodrigo Brau é COP e Rodrigo Brau sempre foi excelente, faz tem muita atividade assim em prol da comunidade, mas eles trabalham de uma forma diferente, né? A gente, quando no curso de formação, fala assim, o policial ele se preocupa com o radinho e o botijão de gás do cidadão. E algumas outras estruturas se preocupam com coisas maiores, como, digamos, a Polícia Federal. Mas o COP hoje, na Polícia Civil, ele tem uma estrutura para atender coisas maiores. Rouba banco, os caixas, né? Então, eles conseguiram... E é por isso que eles apareciam muito mais também. Mas o Paraná é o que tem menos roubo a banco devido às ações que já foram feitas. Mesmo agora, porque tenho visto aí no interior algumas questões envolvendo inclusive reféns e tudo mais. Então, o que acontece? Aconteceu que não houve a felicidade e êxito na prisão ali, mas eles estão trabalhando logo... Na investigação. Logo aparece todos presos, assim, a quadrilha inteira presa. Ou em outro estado, eles vão buscar lá. Então, isso pode ser, ele é um destaque aí dentro do... Aliás, antes dele ir para o COP, a gente queria levá-lo para Matinhos de tudo que é jeito. Agora não tem mais jeito, né? Depois que vai para o COP, daí é só... ele é muito operacional, né? Aí agora tem uma safra nova, delegados novos ainda estão aí, como eu disse, estão começando o trabalho, né? Então estão aprendendo junto com outros policiais mais velhos, outros delegados mais velhos. Aquilo que eu disse, se houvesse aquela situação de entrar de baixo, vai aprendendo, você vai ouvir falar por 20 anos, 30 anos desse policial. Agora, de repente, você apareceu uma cara nova. Ué, quem que é esse? O que ele fez? Qual é o histórico Se eu for dele? pensar, né, eu vou me lembrar só dos delegados do passado mesmo. Eu não consigo lembrar dos atuais. Histórico, né? Eles vão vindo. Mas se fosse lá atrás, lá no começo, eu não ia ouvir falar deles. Porque eles tinham acabado de chegar, eles estavam aprendendo a fazer polícia. Porque um curso não... Mas tinham outros, na verdade. Tinham outros que a gente falava desses outros. E assim, né? não sei, a impressão que dá é que
tá faltando realmente nome de destaque ou tá faltando uma comunicação boa, né? Aí existe um entusiasta aí, Roberto Darosa, um advogado lá do Espírito Santo, que ele defende a carreira única, o ingresso único na polícia, pela lei orgânica. E ele é claro quanto a isso. Se não houver essa situação de o policial vir desde a base, trabalhando, a população fica assim, ué, cadê a polícia, né? E ele fala de uma outra situação. A polícia civil é ensimesmada. O que é? Ela só olha para dentro dela. Não vai atrás da população, não fala muito com a população. A exemplo da nossa co-irmã, ela fala muito com a população. A polícia militar já tem uma outra, muitas né, atividades visão. Com a população. Que isso reflete em segurança pública. Você mostrar Ação preventiva. Ações preventivas, isso mesmo. E a Polícia Civil agora está engatinhando ainda nessa questão de mostrar a cara. Antes ela só olhava para dentro, A população também não conhecia, ficava receosa com ela. Aliás, a grande impressão sempre da população era essa questão da corrupção, né? Mas tem muita corrupção na delegacia, nas delegacias, na Polícia Civil, na estrutura da Polícia Civil. Isso existe mesmo? E voltando para o passado, a gente lembra aí a época da CPI do narcotráfico, questão lá de 2000, onde muitos policiais foram citados como envolvidos em esquemas e quadrilhas e tudo mais. Como é que fica também essa questão, Ranito? Olha só, hoje os órgãos de controle, os mecanismos de controle são muito rigorosos. Nós temos lá, tanto internamente quanto externamente, que é o MP. Mas hoje, eu não posso falar do passado, mas muitos daqueles estão absolvidos hoje. Sim, o próprio Noronha, né, Sim. que era delegado-geral, nunca se provou nada na realidade contra então, ele. Nós tínhamos essa dificuldade de ser pré-julgados. Ainda temos. A gente viu esse caso de Colombo lá, os policiais foram presos em férias. O policial que estava em férias foi preso, daquele caso triste da menina lá do Sim. Paraná. Então, Horrível, aliás, o caso sim, horrível. Um pré-julgamento que não acontece em outras situações com outro tipo de cidadão. Eu digo outro tipo porque se é policial, seja militar, civil, ele é pré-julgado. Tanto na sociedade, não a sociedade em geral, mas algumas, quanto no judiciário. Ele tem um pré-julgamento. E depois não se prova nada. Mas isso não vem da própria postura do policial, ou talvez por essa falta de aproximação com a comunidade? Talvez, pode ser, a gente precisa analisar melhor. Eu ainda acho que nós deveríamos ir mais para a rua, falar mais com a comunidade, estar mais. O conselho era uma das formas de estar, infelizmente, como você falou, o conselho aqui, e até nos conselhos que são ativos, a gente não via os colegas lá. Talvez pela demanda interna dentro da unidade, ou por não entender a necessidade e a importância daquele trabalho ali, de falar mesmo com a comunidade. Eu já ouvi muitos dizer assim, só falar não resolve. Não, é falar que a gente descobre os problemas e a gente vai levar quem tem o poder de decisão, sejam os nossos parlamentares estaduais, sejam os parlamentares federais. Se não falar, eles não vão saber. Com certeza. Aliás, a gente não via nenhum tipo de problema com os delegados, né? Os delegados chegavam e falavam, não só com a população, mas com a imprensa principalmente. Já os investigadores, escrivães, parece que tinham uma retração, tinham medo. São vedados. São proibidos? São vedados. Mesmo? São Porque vedados. alguns não, né? Eu lembro do Hélio, que era da Furtos e Roubos, que tinha bastante atuação com a gente. O titular permite, ele fala, mas a prioridade é para o titular. Para o delegado. É para ele. Ele é o superior hierárquico, é ele que vai transmitir o que a equipe fez, né? Então tem essa hierarquia, nós temos essa hierarquia, nós temos que respeitar. Tá lá, tá na lei, nós precisamos respeitar. Mas quando o titular permite, pode falar. Porque na polícia militar isso já é um pouquinho mais fácil, né? Quando o sargento fala, o cabo fala, todo mundo fala. Está desmistificando. E quando tem alguma coisa maior, quando é uma grande operação, daí sim. A gente vê aí o Woods, assim, um excelente profissional, né? E é sempre ele vê, acho que ele faz questão também, porque se recair alguma responsabilidade, recai sobre ele. E eu vejo isso, assim, ele tem essa postura de cuidar dos seus, sabe? De paizão? É o nosso, quem sabe é o futuro comandante-geral da Polícia Militar aí. Olha aí, já é né, um agrado, digamos assim, para quem realmente faz a população gosta dele, sim, ele tem todos os
acredito que ele tem todas as qualificações para isso, né? A Roberta Rachid, ela diz assim: eu concordo com esse senhor, principalmente quanto ao respeito dos servidores em relação à comunidade. Estamos para servir, sim, diz a Roberta Rachid. Ela é professora. E ela continua, diz assim: creio que os maus servidores acabam sendo destaque e acabam generalizando todos os outros. Infelizmente a gente tem aquele problema na sociedade ainda de destacar o mal, né? E quando tem muita coisa boa acontecendo, isso é obrigação. Claro, é obrigação, mas temos que também ver nesse lado. Tem mais coisas boas acontecendo, tem coisas boas acontecendo. Pode dizer que eu trabalhei com pessoas excelentes que desenvolvem projetos internos, assim. Não aparecem projetos para a instituição que vão refletir lá na comunidade. Mas, infelizmente, quando temos um colega que sai da linha e acaba caindo em desgraça, né? Porque ele desgraça a própria vida, ele acaba desgraçando a instituição e manchando a instituição. Mas eu te digo que é a minoria. Góes, você comentou essa questão sobre manchar a instituição, né? Não é fácil, muitas vezes, a gente falou até do Noronha, que, enfim, de outros policiais civis que acabaram tendo problemas, digamos assim, na sua caminhada, mas depois, quando você acaba sendo julgado, todo mundo fala. Quando você é inocentado, ninguém fala nada. Então fica sempre aquele peso, né? Aquela mácula em cima da pessoa. Você já chegou a ter esse mesmo tipo de problema, Góes? Com certeza. Posso dar um exemplo. Eu trabalhava em Rio Branco do Sul, moro em Curitiba. Fazia 2, 3 vezes Rio Branco, Curitiba, fazia expediente. Na volta, em uma das voltas, mas já estava voltando para ficar em casa. Já era 18, quase 19 horas. Num lugar ali na rua Teodoro Maquioca, sem luz, e nosso carro bem usado já, com a luz mínima. Eu acabei vendo um senhor no meio da rua, eu desviei, mas mesmo assim ele bateu com o cotovelo no retrovisor do carro, no espelho lateral do carro. Ele caiu, vem outro carro, passou em cima. Meu Deus! Acidente de trânsito, eu desviei para o lado esquerdo, quase acertei um carro de frente, mas fizemos todo atendimento ali, uma moto passou em cima do corpo dele, também o motoqueiro se machucou. Agora vou ter que falar do que aconteceu com a imprensa. Eles queriam falar comigo, mas naquela hora não podia. Eu falei com o meu superior, ele falou: calma, fique aí que eu estou indo aí. Eu não podia dar declarações ainda naquele momento, ainda vendo toda aquela situação. Sabe qual a nota que saiu no jornal? Que eu tinha matado no trânsito. O policial civil mata trabalhador no trânsito. Foi feita toda a perícia e mostrou que eu fiz o possível para... Eu estou falando uma coisa que aconteceu comigo. Fiz o possível para evitar aquela morte. Toda a perícia constatou lá. A polícia militar estava lá, viu? Aí eu falei com o superior: olha, eles têm que se retratar sobre isso. A mata no trânsito foi de capa. A retratação foi um rodapézinho. Eu sei como acontece isso mesmo, infelizmente. Então, sabe, um destaque na desgraça, quando poderiam falar assim: olha, houve um acidente envolvendo um servidor da Polícia Civil, assim. Mas não, falou, o policial mata. Aí como que a população vê o policial? Ela não vê a instituição, ela vê, claro, ela vê a instituição, vê o policial, porque quando falo sobre policial civil, ele vê a instituição, né? Quando fala imprensa... imprensa, né? Você quando comenta a imprensa fez, isso acaba refletindo na gente. Então, é isso que a gente tem que começar a analisar melhor, sabe? Quando falam políticos, tem políticos bons, muito. Claro que tem. Muitos bons. Eu tive acesso, quando eu estava como assessor... Eu digo que são poucos, mas tem. Sim, assessor parlamentar, lá na época do sindicalismo, tanto aqui no Paraná, quanto lá em Brasília, nós acessamos políticos muito bons, políticos técnicos, como acessamos também que pessoas que a gente não sabia o que estavam fazendo ali. Uhum. Então, que não conhecem absolutamente nada. Tem que começar a entender, não dá para generalizar, não dá, e a gente sabe, no teu meio, no meio que a gente convive, uma imprensa, seja de segurança pública na política, às vezes a gente é barrado, limitado, até a voz é travada. Isso não. Você não vai falar, senão você acaba perdendo, você não tem força, você fica um indivíduo sozinho, a não ser que você adquire forças assim para você trazer a população toda do teu lado, porque a força vem sempre do povo, não adianta. Sim. A população vem do povo. Quem chancela
hoje aqui, a rádio é a população, os ouvintes. Sim, sabe? na hora que não tiver mais ouvinte, a gente fecha a porta e vai É o embora, que eu não tem o sempre que fazer. falo, nós temos que mostrar para a população quem somos, o que fazemos, para eles nos apoiarem perante a governo, a parlamentares, e para eles se sentirem seguros, confiarem no trabalho, entenderem o que é possível entender, né, até onde é possível a gente passar. Nós passamos, falando agora da nossa instituição, passamos muito tempo olhando para dentro, por isso que hoje a população não... Até nisso, né? Por exemplo, às vezes não o grande público, mas muitas pessoas às vezes não sabem nem o que faz a Polícia Civil. Sim. Né? A gente Sim. vê muitas pessoas reclamando de esse crime foi e a polícia não faz nada e vem cobrar às vezes o policial militar, que não é ele que vai investigar o caso, né? Que vai para a investigação para a Polícia Civil. E as pessoas, às vezes, muitas delas não sabem. E tem essa aproximação com a Polícia Militar por estar mais próxima e por ter mais esse contato, por ser uma área também diferente da forma de trabalho, né? E também eu sinto assim que falta realmente essa identificação realmente da Polícia Civil com as pessoas mesmo, né? De ter mais esse contato. Você falou, muitas vezes você não pode falar, não pode ter um contato mais próximo com o público, né? E por isso acaba realmente aí as pessoas falam, não entendem e acabam julgando mal realmente, né? Muitas vezes. Por aí. E são anos assim, anos. Eu espero que agora existe uma renovação de pensamento mesmo, e até os mais velhos, como o nosso delegado Recalcati, 3 vezes já falei o nome dele aqui, ele também vê essa modernização, a gente fala modernização com bons olhos. Está na hora de modernizar. Não dá para ficar fazendo sempre a mesma coisa e querendo resultados diferentes. É um chavão, mas é verdade. Dizer que funciona assim, não funciona mais. Não funciona mais, está na hora de mudar. A população quer essa modernização. A população não sabe ainda, mas a hora que ela entender o que ela vai abraçar isso aí, vai exigir de cada parlamentar, de cada candidato a governo, a modernização da instituição. E não é comprando carro e fazendo um concurso para repor o que está faltando que se faz segurança. Com certeza. O Gerson Ferreira diz o seguinte: bem lembrado, Lu, sobre a questão das viaturas da Polícia Militar. Já tive por 8 anos um auto center, a Check-up Auto Center Limitada. A gente tinha convênios com supermercados e fazia a troca de pneus dos carros. O Conseg do Pilarzinho nos pedia sempre se a gente conseguia ajudar os policiais. A gente guardava os melhores pneus usados e trocava pelos pneus que já eram carecas, aparecendo a malha de aço, acabados totalmente por uns que estavam um pouco melhor. Época lamentável mesmo. Abraços ao Edson Oliveira, apelido Borracha, pois ele tem uma borracharia ali na Carlos Pioli, que sempre é membro ativo do Conseg do Pilarzinho. O velho Lobo, porque também é escoteiro, o Borracha, gente boa, dizer. Conseg Pilarzinho é ativo, muito ativo. Nós temos aqui dentro de Curitiba mais de 40 consegues ativos. Ativos? De 76 bairros, 79, 76 bairros, 40. Não, tá bem, tá muito bom. Sim. Que bom que Curitiba está olhando diferente, né, para essa questão. Mas na metropolitana há também alguns consegues bem ativos. Infelizmente, eles não têm recursos para ficar fazendo atividade, mas dentro da comunidade, a comunidade já sabe onde buscar apoio. Eu vou dar um exemplo. Foi o Conseg São José dos Pinhais, que através era o seu Pedroso, era o presidente, que hoje instalou lá a delegacia da mulher onde ela está, porque ela estava numa casa velha, que gotejava, vazava água, e eles fizeram um trabalho junto à prefeitura, governo, fizeram toda essa composição de órgãos, e hoje está lá a casa lá, está lá. Conseguiu fazer uma gestão ali rápida, eu digo de 1 ano, e conseguiu instalar lá. Você comentou até que os Consegues não têm recursos, e de fato não tem, mas eles conseguem muitas vezes parceria com o Conselho da Comunidade, desde que também o Conselho da Comunidade seja ativo, né? Olha, tem locais que não tem. Existia recursos. O Judiciário entendeu que os recursos das transações penais fossem só para o Conselho da Comunidade, que atende a necessidade de presos. Só que a lei lá diz que também atende às necessidades da vítima. A vítima Conseg. A população Conseg. Então, há de se ir buscar essa parceria e dividir esse bolo, recurso, né, que existe. Eu estive em cidades
que o recurso das transações penais superava 100 mil reais. Meu Deus. Cantagalo, Abatiá, tive nessas cidades e o próprio acho que o promotor não tem esse recurso assim, mas estou vedado por lei para permitir para vocês. Existia projeto, tem consegue, fazem projetos para poder ajudar na segurança pública, instalação de câmeras, sabe? Lá, Bandeirantes é um exemplo. Ele conseguiu fazer vários recursos, até um contraturno para crianças de colégio público, através do Consegue, para não ficarem na rua. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Nelson Santos, lá eu lembro dele, assim, os bons projetos. Olha, Maringá, através do Coronel Rodrigues, conseguiu trazer 4 milhões em recursos para o Consegue lá de Maringá, que fica dentro da ASSIM, lá da Associação Comercial de Maringá. Fizeram vários projetos. Isso tudo através de projeto. Vem o dinheiro para o projeto, para a implantação. É Comercial e Industrial de Maringá. Isso. É. O Coronel Rodrigues era o presidente lá, não sei se ainda está lá. Então, há possibilidade, quando tem essa atividade... Vou dar um exemplo aqui, o Consegue de Santa Felicidade, doutor Seu Pedroso, através de todo o trabalho dele, transformaram a delegacia, que era uma cadeia pública, o 12º distrito. Que era terrível, aliás. Terrível, tinha presos lá, em delegacia do turista. Foi um trabalho do Consegue. Olha que legal. Sabe? Lá nós levávamos para eles essa informação, eles falaram, dá para fazer. A gente mostrava alguns caminhos, eles foram atrás dos parlamentares, mostraram o projeto, e hoje está lá uma delegacia turística. E não é mais atribuição de cadeia pública, não tem atividade de cadeia pública. E ali tinha muito preso, gente, era um absurdo para quem não conhecia. Vilma Coimbra de Oliveira tá dando boa noite para Vilma. A Roberta Rachid diz o seguinte: hoje acho que precisamos do respeito da sociedade, pois vem se desconstruindo a imagem dos servidores, principalmente no atual governo. Professores, então, está sendo o foco, diz ela. Dalton está dizendo o seguinte: modernizar sem sacrificar os valorosos policiais que puseram em risco suas vidas em prol da população. O Daniel Luiz Santiago Cortes, Delegacia Turista de Santa Felicidade, conseguiu instalar exatamente o que você acabou de colocar aqui, ó. Bem lembrado. E a Marilda Prado, nosso ouvinte, diz: cheguei, boa noite, amigos, um beijo bem grande para Marilda, que amanhã tem um programa aqui na Rádio Tamandaré, nos Bastidores da Educação. A Marilda chegou, sabe por quê? Cheirinho de sorteio. É porque o sorteio vai chegar daqui a pouquinho. Com certeza ela é isso. É impressionante. A Lourdes Lopes participando com a gente no WhatsApp, realmente ela disse que não estava falando do senhor, ela estava falando do vereador da pergunta do dia. Imagina. Que o salário dele seja de um engraxate, se o engraxate ganhasse R$5.900, nossa, que maravilha isso seria. É verdade, Lourdes, é verdade. Tem gente que, olha, fala muita bobagem. Góes, eu quero agradecer a tua presença, a tua vinda hoje aqui à Rádio Tamandaré, foi fantástico, acho que você colaborou muito aqui com a nossa rádio. Nós que agradecemos, nós profissionais da área de segurança pública, nós como cidadão também agradecemos, e mostrar para a população que não é esse bicho-papão, e também que se ela entender que é dela, essa instituição é dela, ela abraçar e defender, ela vai ter resposta, vai ter uma resposta melhor para o nosso futuro. Nós temos que dar um basta, um ponto aqui chega. Foi até que deu, daqui para frente é outro. Modernização. Nossa vida evolui a cada momento porque as instituições não evoluem. É necessária a evolução. Não tem como, no século XXI, nós termos uma instituição parada no tempo, né? Que foi concebida sucateada no século XIX e nós estamos com ela aí. A Roberta Rachid está perguntando para você como faz essa parceria, população e Polícia Civil. Através dos consegues, com certeza. O primeiro passo é esse elo consegue. O consegue é o elo da comunidade com a segurança pública. Mas nada impede de visitar as delegacias, conhecer, fazer, porque a população busca quando está em situação de risco, perigo ou que foi vítima de algo. Mas vai conhecer essa instituição, vai conhecer lá, tem pessoas preparadas, qualificadas para atender, para entender. Eu mesmo já convidei, hoje nós estamos na Delegacia da Mulher de São José, Rotary foi lá para conhecer o nosso trabalho, para entender como que era a dinâmica, qual era o atendimento, como era o atendimento e qual era o posterior, né, para onde eram encaminhadas as vítimas, que é hoje
um foco muito grande da Polícia Civil, porque o aumento da violência doméstica cresceu demais, então nós temos uma equipe lá extremamente qualificada para atender, mas nós precisamos dar mais ainda, porque a rede de proteção, a segurança pública é uma das entidades da rede ou instituições da rede. Nós precisamos que os governos municipais se envolvam mais. Casa de abrigo, nós devemos fazer convênios com as empresas, porque essas mulheres não têm para onde ir depois do abrigamento, não têm emprego, não têm renda. Então, precisamos fazer com que o município faça essa parte, porque a segurança pública vai fazer a parte dela. Depois é o município que deve fazer esses convênios para dar curso, capacitar e treinar essas mulheres para voltar ao mercado de trabalho, aquelas que realmente podem e conseguem. Tomara que isso aconteça. A Marilda Prado, eu já ia me despedir, mas calma aí. A Marilda Prado diz, nem fale, cada dia me sinto como servidora mais desvalorizada. Roberta Rachid pergunta se Almirante Tamandaré tem esses projetos. Roberta, na área de CONSEG, não, infelizmente. O CONSEG em Almirante Tamandaré, a princípio, quando foi formado, seria gerido pelo Ezequiel Palmeira, que seria o presidente, mas por algum motivo ele resolveu se desvincular. De lá para cá, ninguém mais tomou conta do CONSEG, a não ser o secretário-chefe de gabinete do prefeito Gerson Colodel, que se colocou para ele a incumbência de fazer com que o CONSEG funcionasse já há mais de 2 anos e nada. Também participando aqui com a gente, a Marilda Prado está falando para você não ser assim, Elton. Que? Ela falou bem de você hoje e você está fazendo alguma coisa errada. Eu não sei o que. Errado, não sei, eu não prestei atenção. Tem um faro não do sorteio. Eu acho que foi por isso. O Gerson Ferreira diz, o Rogério de Paula pode responder certinho sobre o CONSEG de Almirante Tamandaré. Exatamente isso que eu falei, o ex-chefe de gabinete. A Marilda Prado diz o seguinte, então minha amiga Roberta Rachid, dizem que desacatar o servidor público no exercício de sua função é crime. Podemos denunciar então nossos governantes? Essa foi boa, gostei. A melhor do dia. Obrigada. Novamente, Juanito Góes. O que precisar da gente, por favor, nos acione. E quando tiver um bom entrevistado, como o André Gutierrez, também passe pra gente, que pra gente seria interessante mesmo. 2 nomes que eu sugiro para vocês. Baroto. Evandro Baroto. São pessoas que vão trazer, vão contribuir muito para a questão da lei orgânica. Vamos trazê-los, então. Obrigada pela sugestão também. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conversamos aqui no nosso estúdio da Rádio Tamandaré, no nosso papo reto com o Juanito Góes, ele que agora faz parte da União dos Policiais Civis. Obrigada, Juanito. Até a próxima. Tchau, tchau. Dos policiais civis, falando bastante com relação a essa questão dos policiais.